Você está com Miguel Formiga, no programa Talentando. Olá, eu só posso dizer que sou muito grato por ter você conosco no programa Talentando, porque onde quer que você esteja, eu me sinto muito feliz de poder chegar através das ondas do rádio, através da internet, e onde quer que esteja, porque hoje, com a possibilidade da tecnologia, quem está na Holanda, quem está no Japão, quem está em qualquer cidade mineira nesse momento, e ao conectar-se com a Rede Boa Nova de Rádio, tem a possibilidade de ouvir os nossos programas, de todos os comunicadores que aqui se dedicam a estar com você, querido ouvinte. E hoje me sinto mais uma vez um privilegiado por dividir esse momento com você. E o que eu quero hoje, me deu muita vontade de ler algumas das mensagens psicografadas no Perseverança em meu trabalho espiritual. Porque quando lemos uma mensagem com essa perspicácia toda dos benfeitores, com a profundidade com que eles vêm abordando um tema de uma palestra enquanto eu psicografo, a psicografia, como você sabe, um mecanismo tão complexo, o médium entrega-se a esse processo mediúnico em que a sua mente está ocupada pela mente daquele espírito que vem com as suas ideias formadas, com a sua carta pronta, ou improvisando, como os poetas fazem, tomando conta de boa parte do cérebro do médium, da mente do médium. Aliás, é muito interessante porque comento com as pessoas que durante o processo da psicografia, em muitas ocasiões eu ouço a palestra, uma palestra maravilhosa de um orador como De Luca, quando vai à Perseverança. Os benfeitores me permitem ouvir a palestra enquanto entrego parte de minha mente para a captação desses poemas, dessas mensagens. Eu nem sei explicar como que isso se subdivide, como que é possível prestar atenção na palestra inteira enquanto um espírito sussurra no ouvido dizendo os seus versos em decassílabos, rimados, ou outras estruturas de versos absolutamente perfeitas, porque os poetas são exigentes demais. Quando querem escrever em redondilha, escrevem em suas 7 sílabas com acentuação na 7ª, quando é um soneto com acentuação na 4ª e 10ª, é assim que vem. Quando é alexandrino, 12 sílabas, enfim, é uma complicação de técnica, de estruturas de versos, e para quem é simplesmente o intermediário nesse momento, não interferindo absolutamente nem nas rimas, nem no verso, nem na métrica, até porque não conhecemos tão bem a estrutura muitas vezes. Eu estudo profundamente a poesia popular, a poesia clássica, porque os espíritos nos pedem que tenhamos a estrutura em mente, que tenhamos a condição de compreender qual vai ser o estilo do verso. Às vezes vem em décimas, eu preciso saber que o improvisador, que aquele poeta popular, esse repentista, de repente veio com suas décimas, são 10 versos cujas rimas, elas têm uma cadência muito especial. É preciso entender, então, que aquilo é uma décima, logo que ele começa o verso. E um verso com 10 sílabas pode ser um soneto, pode ser uma outra estrutura qualquer. Por isso a necessidade do médium estudar muito quando se trata de captação de versos, de poemas, de poesias. E muita gente que tem a tarefa mediúnica na psicografia, muitos médiuns que se dedicam à psicografia há muitos anos, inclusive, vez por outra não percebem que não conseguem ser o veículo para a poesia. Me lembro de uma situação, inclusive, entre Divaldo Pereira Franco e Euríclides Formiga, meu pai, em que Divaldo expôs ao Formiga algumas poesias captadas por ele. E o Formiga, com aquele conhecimento amplo de poesia,
inclusive dito pelo Chico que vem poeta desde a época de Virgílio em Roma, ou seja, tantas encarnações como poeta. Naquele momento ele disse a Divaldo que os versos captados pelo Divaldo na época, ele disse: Divaldo, eles estão com o pé quebrado. Pé quebrado é a rima que, aliás, é o número de sílabas que não procede, né? Se são 10 sílabas, acentuação na quarta e décima, ou sexta e décima, de repente um verso estava com 9 sílabas ou com 11, acentuação em outro ponto da frase, e Formiga salientou para Divaldo: olha, esses versos não estão bem captados, você está tendo dificuldade mediúnica de captar o poeta. E Divaldo, humildemente diz Formiga, então, realmente eu não tenho essa veia poética para captá-los, eu não consigo. E uma hora ou outra ele captou, e está aí na obra de Divaldo, tão ampla, tão profunda como nós sabemos, mas essa curiosidade ficou comigo desde aquela época. Eu devia ter 14, 15 anos, um pouco mais, isso em 1975, 76, 77, e me lembro dessa observação, o que para nós médiuns é extremamente importante. Quando meu pai desencarnou, em 1983, e logo depois, alguns anos, 88, 90, quando fui chamado à psicografia por ele mesmo, através de nossa presidente do Perseverança, Guiomar de Oliveira Albanese, que num momento muito interessante, eu fui ao Perseverança para tomar um passe, não era dia de trabalho meu, e ela me encontra no salão, no saguão do Perseverança, com aquele jeito carinhoso, pegou no meu queixo, como quem brinca com o queixo de uma criança, e falou: meu filho, vá para a mesa que você vai psicografar. Eu disse: mas dona Guiomar, a senhora está me confundindo com o Quito Formiga, meu irmão, que já era psicógrafo, mesmo quando meu pai ainda psicografava. Eu disse: a senhora está me confundindo com o Quito. Ela disse: imagina se eu vou confundir os dois. Miguel, conheço vocês desde pequeno, é seu pai Formiga que está aqui ao lado pedindo que você se sente à mesa para psicografar hoje. E eu respeitei o chamado, sendo a palestra da dona Guiomar naquela noite. Curiosamente, sentei-me e brinquei comigo mesmo, dizendo: papel à mesa com caneta e lápis, eu não sei quem que escreveria. Obviamente era o Formiga mesmo que optava por caneta. Meu pai não psicografava com lápis, logo, como espírito, também não escrevia com lápis. Então, muito particular dele isso, muito peculiar. Ele pegou a caneta, me envolveu naquele instante, a minha mão ficou muito pesada e foi crescendo enormemente. Eu não sabia que sensação era aquela, um bolo no estômago muito grande, uma sensação do plexo solar totalmente tomado, um enjoo, um mal-estar repentino. Dona Guiomar começou a fazer a palestra, de repente eu não vi mais nada. Eu posso dizer que foi a única psicografia em toda a minha fase de psicógrafo, que começou nessa época, em 1990 até hoje, mas em toda essa fase, a única psicografia absolutamente mecânica. Eu não me lembro sequer de um verso. Durante o processo eu desmaiei praticamente e acordei com o soneto composto, a caneta em minha mão e aquele papel, e Dona Guiomar pediu que eu lesse para aquela plateia de mais de 1000 pessoas no Perseverança na época. Eu li, era um soneto em decassílabo absolutamente perfeito, como Formiga era exigente e gostava de fazer. Ele improvisou acerca da palestra da Guiomar. Ou seja, eu jamais, nem que fosse poeta, conseguiria fazer um soneto tão lindo, tão explicativo, elucidativo daquela palestra, mas na estrutura de um soneto com 14 versos em decassílabos e com acentuação na quarta e décima ou sexta e décima sílabas. Por aí percebemos a importância do médium preparar-se adequadamente para o seu trabalho. Eu digo da psicografia, que é a minha responsabilidade na captação desses poetas, desses escritores e de cartas principalmente. E aí há uma particularidade. Comecei esse trabalho da psicografia dessa forma,
Quando li esse soneto, Dona Guiomar virou-se para mim e disse: pois então agora todas as quartas-feiras aqui para receber a palavra do mentor, que virá através da psicografia. Me lancei nesse momento na psicografia. Eu digo que foi de uma maneira curiosa, porque entreguei-me àquele processo quando ela pediu, totalmente, e sem ter a mínima noção se viria alguma coisa. De repente vem esse soneto. Pensei que na segunda vez seria também de forma tão mecânica, e aí não. Começou o processo tão desafiador da psicografia, que é aquela confusão de palavras, de frases na mente do médium, sem que ele absolutamente pense a respeito, mas não sabe definir nesse início do processo, e assim deve ser com todos, porque era o treino, e assim deve ser. Os espíritos tiveram muita paciência comigo para compreender aquela fase de início, a fase de descoberta da mediunidade, e isso em duas vias, porque os espíritos também descobrem como me utilizar, o que eu estava sendo capaz de captar, como captar, quais eram os canais desta comunicação que eles deveriam priorizar, facilitando a minha captação, facilitando o meu entendimento. Se às vezes falavam no ouvido, se às vezes falavam dentro da minha cabeça, se às vezes sugeriam que eu captasse uma ideia, nem sempre tão bem formada, a frase não bem formada, que assim me levaria a utilizar o meu conhecimento, as minhas palavras, enfim. Isso era uma mistura, esse aprendizado naquela fase. E o mais interessante é que, como todo médium afoito, na euforia de servir, eu já queria continuar, de certa forma, o trabalho de Euríclides Formiga na captação das cartas. Então, propus-me a me preparar para isso. E Dona Guiomar, como sempre tão cautelosa e conhecedora do assunto mediunidade, dizia que eu deveria ter mais calma, que eu deveria criar músculos espirituais, principalmente por conta de que o assédio seria muito grande, o interesse de entidades em que eu não fosse, na verdade, o instrumento propício para a captação de cartas e consolo. Lembrando aquela frase de Chico Xavier para o Formiga, dizendo: Formiga, pegue a caneta e console. Uma frase muito marcada em nossa vida, quando em Uberaba, Formiga começou o trabalho ao lado do Chico. Antes disso, houve esse momento do encontro, do abraço, em que Formiga, ainda naquele tom de desconhecimento, ou não descrença do espiritismo ou da comunicação dos espíritos, mas como um médium desequilibrado, com a mediunidade aflorada, e Chico vem e diga: pegue a caneta e console, incentivando a que ele se dedicasse ao estudo da mediunidade. E assim aconteceu. Portanto, o meu interesse como médium era dar continuidade a esse trabalho, posto que o Quito, meu irmão, Quito Formiga, já psicografava há algum tempo. Então seríamos dois na multiplicação desse trabalho. E lembrando que eu nunca pensei que teria mediunidade. Aliás, eu comentava com meu pai e com Dona Guiomar que eu não tinha sensibilidade alguma. Eles davam risada, brincando, dizendo: você vai ver mais além, mais tarde você vai ver a sua mediunidade. E realmente, quando ela despontou, foi esse caminho de descoberta, de entendimento de que eu deveria servir e como deveria. E para elucidar esse momento de aprendizado, eu iniciei o programa dizendo que leria algumas psicografias e acabamos enveredando pelo assunto do desenvolvimento. Mas há aqui um soneto que eu queria mencionar a vocês, intitulado O Chamado, de Formiga, recentemente numa casa espírita que visitamos, e ali
preparado para a psicografia. A palestra seria de Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, uma palestra maravilhosa de uma pessoa brilhante. E ali o ambiente absolutamente preparado para que os espíritos se manifestem e queriam elucidar a importância desta casa e fizeram assim. Formiga iniciou essa psicografia com esse soneto: O chamado. Seja o alimento do espírito a poesia, neutralizando o foco de ansiedade, agente da intranquilidade que dissemina aos poucos a agonia. Quão vulnerável quem hoje não vigia, expondo-se com naturalidade aos atropelos vibratórios da cidade, vagando por aí de alma vazia. Há uma forma para diminuir o risco, é quando à beira a casa de Francisco, tendo assim o coração aliviado. Certamente não há coincidência, mas a bondade de Deus nesta existência, permitindo que a dor seja o chamado. Do amigo e servidor Euríclides Formiga. Agora vamos comentar a perspicácia, a profundidade do soneto, que é um soneto decassílabo, como eu expliquei, com acentuação na 6ª e 10ª sílabas, ou 4ª e 10ª, e com a rima severa, perfeita. E quando ele diz, seja o alimento do espírito a poesia, neutralizando o foco de ansiedade, porque numa cidade como essa, todo mundo se permite deixar-se levar pela ansiedade, agente da intranquilidade que dissemina aos poucos a agonia. Olha só. Aí ele diz, há uma forma para diminuir... Quão vulnerável quem hoje não vigia, expondo-se com naturalidade aos atropelos vibratórios da cidade, vagando por aí de alma vazia. Quem não vigia, quem não ora, quem não busca o amparo, quem não busca um templo para a conexão. E aí ele complementa, há uma forma para diminuir o risco. É quando à beira, de abeirar-se, ele diz, é quando à beira a casa de Francisco, tendo assim o coração aliviado. Claro. E complementa, certamente não há coincidência, mas a bondade de Deus nesta existência, permitindo que a dor seja o chamado. Quantos de nós buscamos o esclarecimento, a doutrina, na hora da dor? Sabemos que é ou pelo amor ou pela dor, esse chamado. Mas pelo amor, no momento de alegria, de amor, no momento de bonança, dificilmente buscamos Deus para o agradecimento. A não ser quem já tem essa noção, essa consciência, mas a maioria se deixa levar, agradecendo superficialmente, a vida vai acontecendo até que uma dor muito grande toca fundo o coração e deixa a pessoa preparada para ouvir palavras como essas. E nesse dia vieram outros poetas. Rogaciano Leite, um poeta cearense, muito amigo de Formiga, inclusive, estão sempre juntos na espiritualidade, ele diz assim, dando a prova de que os espíritos sabem do que acontece conosco, querendo nesse dia dar essa demonstração de entendimento de quem estava lá. Ele disse assim, venham à casa de Francisco, que é o nome da casa espírita. Venham à casa de Francisco, trazendo minha poesia. Haroldo veio comigo, a Emília deixa alegria. Rogaciano Leite. Emília, uma frequentadora ou trabalhadora, não me lembro, presente, e Haroldo, o espírito, seu companheiro, em vida na terra, que com os espíritos ali, dá a demonstração da presença através do verso de Rogaciano Leite. E vem outro, tão grande poeta, Judas Esgorogota, amigo também de Formiga, dessa curriola de poetas, e ele disse assim, as palavras de Heloísa são a pura inspiração, embalam minha poesia, semeiam reflexão. Lindo. E um outro grande poeta, nosso amigo também, a pessoa que nos levou à perseverança para conhecermos o Centro Espírita Perseverança e Dona Guiomar, José Soares Cardoso, ele disse nesta noite, o tema da caridade é convite à reflexão, mas caridade que cura é caridade em ação.
belíssima trova de Cardoso. Na sequência, veio o Cego Aderaldo, grande poeta e repentista. A casa assistencial que traz Francisco no nome tem mais responsabilidade do espírito mata a fome. Olha que beleza, matando a fome do saber. E outro que era um grande amigo também de Euríclides Formiga, sempre presente, nos deu essa alegria, dizendo assim: não perco a oportunidade, aceito todo o chamado para fazer poesia tendo Formiga ao meu lado. Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião, acompanhado de uma outra poetisa conhecida de você. Ela diz assim: a Cecília, em outra demonstração de presença. Veja só, Cecília, alguém ali presente, e vem o poeta e fala acerca da pessoa que ali está. A Cecília entrego a rosa, representando o amor que canto em minhas canções, em toda a casa que for. Dolores Duran, grande Dolores Duran. E vem outro e diz assim: perdi-me também um dia no orgulho aqui mencionado, sofri muito ao perceber como fui ruim no passado. Esse espírito, mostrando a consciência de seu passado, assinou um amigo e servidor desta casa. Outro diz assim: venho à casa de Francisco trazendo um simples recado. Agradeço este trabalho para o qual fui convidado. Acompanho com frequência o progresso que se faz pela união verdadeira e precursora da paz. Parabéns, caros amigos, pelo amor e vibração. A cura aqui atingida brota de seu coração. Que a dedicação cresça a cada dia, são meus votos. O abraço, Gonzaguinha. Gonzagão e Gonzaguinha na mesma noite. E vem Formiga e encerra, dizendo: encerro o nosso trabalho, Firmino em tom de cante. Aliás, Firmino é o dirigente da casa. Então ele diz assim: encerro o nosso trabalho, Firmino, em tom de cantiga. Até uma próxima vez. Quem fala aqui é Formiga, Euríclides Formiga. Então, deixamos aqui no nosso programa Talentando a mensagem da mediunidade, a mensagem do cuidado, da responsabilidade e da alegria de sermos médiuns na captação de mensagens como essas, que nos ensinam tanto, cada dia sendo mais importante a dedicação, a humildade, a busca do conhecimento, para que essa integração entre espíritos e médiuns seja cada vez mais fiel, mais crível, mais profunda. Assim deixo aqui o meu abraço para você, desejando uma semana de luz. Muito obrigado pela presença no programa Talentando. Até a próxima. Um convite para desenvolver seus talentos. Você ouviu o programa Talentando.